Fala, senhores! Thiago Rodrigues aqui e a gente vai à FUVEST de 2022, a segunda fase dela. Vem comigo! Para possibilitar a exploração de Marte, é necessário viabilizar a viagem de retorno à Terra. Uma das formas de tornar os voos de retorno possíveis é produzir combustíveis a partir da água encontrada em Marte. Para tanto, o hidrogênio seria gerado por eletrólise da água e, posteriormente, utilizado na reação de Sabatier. Nessa reação, o combustível é gerado pela reação do hidrogênio com dióxido de carbono em temperaturas e pressões elevadas, na presença de um catalisador de níquel, resultando na produção de metano e água e na liberação de aproximadamente 165 kJ de energia por mol de CO2. Ele explica a reação e a gente vai ver as letras aqui. Vamos à letra A. No gráfico da folha de respostas, que está aqui para a gente, está representada a quantidade de metano gerado pela reação de Sabatier em função do tempo na temperatura T1, depois que o equilíbrio foi estabelecido. Nesse mesmo gráfico, represente a quantidade de metano em função do tempo em uma temperatura T2 maior que T1, após o estabelecimento do equilíbrio. Como que a gente faz isso? A gente tem que lembrar do enunciado que eu acabei de ler, do seguinte: ele diz que libera calor, então o ΔH é negativo, se torna uma reação exotérmica, ok? Então a gente tem uma reação exotérmica. A gente precisa saber dela agora? Não. Na letra C da questão a gente vai ver, tá? Então sem problema, só o conceito que ela é exotérmica, beleza? Bom, seguinte, ele fala que T2 é maior que T1. O que acontece quando eu aumento a temperatura de uma reação exotérmica? Isso pensando no equilíbrio, tá? Então eu tenho o equilíbrio da reação, lá foi estabelecido, e eu aumento essa temperatura. O que acontece? Lembra que o aumento da temperatura favorece o lado endotérmico da reação. Então, como o caminho direto, o sentido direto dessa reação é exotérmico, ou seja, a produção de metano é exotérmica, se eu aumento a temperatura, vou botar aqui, ó, se eu aumento a temperatura, vai deslocar para o sentido endotérmico. O que vai acontecer com a quantidade de metano? Vai diminuir. Então, olha só, como é que fica isso no gráfico? Aqui na quantidade de metano pelo tempo, vou traçar uma reta. Aqui, ó, vou pegar, vou deixar pontilhado como está. Pelo menos tentar mais ou menos aqui. Tá? Essa vai ser nosso equilíbrio, novamente, só que na temperatura T2. Ok? Ficou claro? Ó, eu aumento a temperatura, eu favoreço o lado endotérmico. Só que o lado do metano, do produto, é o sentido exotérmico. Então, ó, vai passar para o outro lado, vai deslocar para o lado dos reagentes. Tranquilo? Letra A, foi. Letra B. Novamente, no gráfico da folha de resposta, que está aqui, está representada a quantidade de metano gerado pela reação de Sabatier em função do tempo, só que dessa vez na presença de níquel, que é o catalisador da reação. No mesmo gráfico, represente a quantidade de metano esperada em função do tempo na ausência de níquel. Explica o efeito do catalisador na energia de ativação, tá? Então, o efeito do catalisador na energia de ativação da reação de Sabatier. Eu tenho essa curva aqui com níquel. O que o catalisador faz numa reação? Ela aumenta a velocidade da reação. Mas altera os produtos? Altera o equilíbrio? Não. Só faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, velocidade é maior e tudo mais. Mas quantidade final é a mesma. Ela não desloca o equilíbrio, mas ela se torna um pouco lenta sem o catalisador. Então, olha só. Se eu pegar aqui, eu não tenho essa curva aqui, com o coeficiente angular dela,
Tá vendo que eu tenho, pelo tempo, a quantidade de metano. Então, sem catalisador, a velocidade é menor, a produção vai ser menor. Então, a curva sem níquel vai ser assim, ó. Não necessariamente essa angulação que eu estou fazendo, tá? Mas eu quero dizer que ela vai ser menor. Poderia ser aqui, ó. Não sei. Em qualquer desses pontos aqui abaixo dessa curva. Então, aqui, ó, vai ser o sem a presença de níquel. Então, qualquer valor, qualquer curva abaixo dessa curva aí. Vamos à segunda parte dessa letra B. Explica o efeito do catalisador na energia de ativação da reação de Sabatier. O catalisador vai influenciar a energia de ativação de qualquer reação, não necessariamente da de Sabatier, tá? Mas vamos aplicar ela aqui. O que o catalisador faz com a energia de ativação? Vou montar um gráfico aqui, ó, deixa eu não perder tanto tempo. Aqui, né, ΔH, e aqui o tempo, o caminho da reação. Caminho da reação. O que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, como é uma reação exotérmica, ela vai fazer isso aqui, ó. Tem um morrinho, desce com um valor menor do que o reagente. Aqui, reagente, aqui, produto. O que é esse morrinho aqui? O que é isso aqui? Essa daqui é a nossa energia de ativação. Qualquer reação tem a sua energia de ativação, umas maiores, outras menores, sem problema. A reação endotérmica também tem, só que vai começar o gráfico aqui embaixo, vai subir e vai descer para um ponto mais alto. Ok. O que esse catalisador de níquel, no caso da reação de Sabatier, vai fazer com que essa energia de ativação aqui, vai fazer o que com ela? Vai diminuir, tá? Então, um catalisador, vou pegar aqui, o catalisador diminui a energia de ativação. Isso para qualquer reação. É como se seguisse um novo caminho. Por que esse novo caminho? Vou mostrar ali. E assim ele aumenta a velocidade de uma reação. Então quer dizer que uma reação com menor energia de ativação é mais rápida? Sim. Quanto menor essa energia aqui de ativação, mais rápida é a reação. Então, se eu vou pensar aqui no catalisador, vou botar aqui, ó, pegar de outra. Se eu for pensar numa reação catalisada, eu teria o início igual, aí a energia de ativação seria aqui, ó, e aí seguiria para cá. Então, essa energia de ativação seria menor com o catalisador. Então, eu vou botar aqui, ó, energia de ativação, no caso com níquel, na presença de níquel. Então, eles como se seguisse de fato um novo caminho, mas é porque ele diminui a energia de ativação. Então, o que ele faz? Diminui a energia de ativação. Isso vai fazer com que a reação seja mais rápida, uma velocidade maior. Mas como eu falei aqui, ó, o produto não é formado em maior quantidade nem nada. Só é atingido o equilíbrio mais rapidamente. Matamos a questão, a letra B. Vamos a C para terminar. Escreva a equação balanceada da reação de Sabatier. Vamos primeiro essa aqui, depois a gente lê o resto. Bom, vamos voltar ao enunciado da questão aqui para ver como é que é essa reação. Eu vou até fazer aqui, depois a gente reescreve aqui. Eu tenho a geração de gás hidrogênio na eletrólise, ok? Depois ela é utilizada na reação de Sabatier. Então eu tenho, ó, primeiro reagente, H2, gasoso, vai reagir com álcool e formar álcool. Então vamos lá. Na reação, o combustível é gerado pela reação do hidrogênio com dióxido de carbono. Quem é o dióxido de carbono? Está até aqui embaixo, ó, CO2. Então, CO2. Gasoso, ok? E forma. Catalisador de níquel, vou botar ele aqui, ó, mas nem é necessário, mas tudo bem. Resultando na produção de metano e água. Água, H2O. Bom,
possivelmente vapor, vou deixar aqui tudo no estado gasoso. E o metano. Metano, quem é o metano? Metano é um combustível natural, o gás natural é basicamente composto de metano. Metano quer dizer que eu tenho um carbono só. O prefixo met é um hidrocarboneto. Então, metano é o CH4, gasoso também. Vou reescrever ela aqui, tá? Pra gente fazer o balanceamento dela. Então, eu tenho H2, gasoso, mais CO2, também gasoso, formando o metano, gasoso e água, vapor. É necessário botar os estados físicos? Bom, fica mais completa a reação, tá? Então, seria interessante, a banca analisa dessa maneira, é bom. Mas, se você tiver muita dúvida, não souber e tal, é melhor você estar bem certo daquilo que você está fazendo do que botar alguma coisa errada e acabar perdendo um ponto, tá? Então, segue aqui. Então, vamos fazer o balanceamento. Começando aqui pelo carbono, um carbono aqui, show. Hidrogênios. Tem 2 átomos de hidrogênio aqui, 4 aqui e 2 aqui. Então, tenho 6 e aqui eu tenho 2. Preciso mudar aqui. Mas, para eu não ter que mudar e mudar de novo, vou para o oxigênio, tá? Por quê? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho um só. Então, necessariamente, eu vou ter que botar um 2 aqui, por causa do oxigênio, e aí eu vou mudar o hidrogênio também. Então, o hidrogênio passou a ter 4 mais 4. Então, 8. Aqui eu só tenho 2, então vou botar o 4 aqui. Então, está feito o balanceamento. Aqui é 1 e é 1, certinho. Quer conferir? Vamos lá. Eu tenho 8 átomos de hidrogênio, 4 aqui, mais 4 aqui, 8. Show! 1 carbono, 1 carbono. 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Fechou. Matamos essa primeira parte aí. Considerando apenas a composição atmosférica da Terra e de Marte, apresentada na tabela a seguir, explique, com base nesse equilíbrio químico, por que essa reação não seria indicada para gerar metano na Terra. Então, vou até apagar aqui, ó, porque é um equilíbrio. Então, vou botar assim, ó, a seta de equilíbrio. Por que não seria indicado produzir isso daqui na atmosfera da Terra? Vamos ver aqui, ó. O que eu tenho de reagente aqui? Gás hidrogênio, que não tem na atmosfera, então foi produzido, mas eu tenho CO2. Vamos à composição na Terra e em Marte. Dióxido de carbono aqui, ó, 0,04%. Até graças a Deus, né? Porque o CO2 é um gás de efeito estufa. A gente tem um aumento considerável ao longo dos anos, né, depois da Revolução Industrial, do aquecimento do planeta por conta desse aumento da concentração de dióxido de carbono. Então, quanto mais baixo, até melhor para a gente. Então, 0,04%, bem baixo. Só que em Marte eu tenho 95,3%. Digamos que eu queira fazer isso aqui, aqui na atmosfera. A concentração de dióxido de carbono é muito baixa. Então, se eu diminuir essa concentração aqui, o que acontece no equilíbrio químico? Tirei alguma coisa, o deslocamento é para esse lado. Então, eu vou ter um deslocamento para o lado esquerdo. Eu quero produzir metano, então não faz sentido eu deslocar para o lado dos reagentes, tá? Então, por isso que não é interessante fazer isso na Terra, porque a concentração de CO2 é muito baixa. Em Marte, a concentração desse cara aqui é muito alta. Então, como é muito alto de um lado, eu estou colocando ali esse deslocamento aqui, ó, vem para cá. Então, faz sentido ser em Marte do que aqui. Tranquilo? Então, para a gente responder, não é indicado. Por quê? A concentração de CO2 é muito baixa na atmosfera da Terra. Isso iria deslocar o equilíbrio para os reagentes. Tá? Então, não sendo eficaz para a produção de metano. Tá? Então, não é vantajoso por conta disso. Ok? Então, assim, a gente matou a questão pensando no equilíbrio da reação. Se gostou, dá aquela curtida. Valeu!